Olá, apresento a vocês o projeto Biotempo, que trata-se de uma caixa de transporte de fármacos termoláveis com monitoramento em tempo real e geração de alertas automatizados. Nossa equipe é composta por mim, Melissa Amanda, Miguel Souza do Nascimento e Isabelle Fabiano. Temos como orientador o professor especialista Emerson Leão do Nascimento e como co-orientador o professor especialista San Diego de Moraes. Este é o nosso sumário que abrange a delimitação do tema até as nossas tecnologias utilizadas. Inicialmente, a respeito da nossa delimitação, o nosso estudo tem como foco o desenvolvimento de uma caixa portátil para o transporte de vacinas com controle térmico na faixa de 5 a 10 graus Celsius e com emissão de alertas automatizados, envolvendo o monitoramento contínuo da temperatura interna. O nosso estudo não abrange estudos clínicos, focando na precisão dos dados coletados e na eficiência no controle interno. A nossa problemática está relacionada à logística de imunobiológicos no Brasil, que enfrenta desafios geográficos e climáticos extremos, como longas distâncias em relação aos centros de distribuição e temperaturas elevadas, tornando os métodos passivos de transporte ineficazes durante a conservação das vacinas. Além disso, falhas no controle térmico já resultaram na perda de mais de 1 milhão de doses de vacinas, causando prejuízo de mais de 50 milhões aos cofres públicos. Diante disso, surge a seguinte questão norteadora: de que forma é possível assegurar a integridade das vacinas durante o transporte por meio de um monitoramento? De acordo com o Banco Mundial, o Brasil possui baixo desempenho logístico causado pelo uso de métodos de vacina passivos, que geram atrasos e variações de temperatura durante o transporte. Sem o monitoramento em tempo real, ocorre o descarte massivo de vacinas devido à exposição ao calor. Então, como objetivo geral, nós temos de desenvolver uma caixa automatizada para o monitoramento em tempo real dessas substâncias com a emissão de alertas automáticos. E como objetivo específico, nós temos de realizar um estudo bibliográfico acerca da logística da cadeia de frios, desenvolver um sistema embarcado com monitoramento térmico e integrar o hardware com um sistema de alertas automáticos. E para a nossa metodologia, a natureza da nossa pesquisa ela é de caráter experimental e de natureza aplicada. E para o desenvolvimento desse sistema, nós temos o Arduino Mega como nosso microcontrolador, nós temos a implementação de sistema de sensores de temperatura, para o refrigeramento nós temos as PLCs e nós temos o sistema de alertas automáticos com os buzzers. Então, nós vamos desenvolver esse sistema para fazer o monitoramento em tempo real das substâncias para garantir a qualidade delas. E caso haja um desvio dessas substâncias, da temperatura dessas substâncias, vai ocorrer a emissão de alertas. Então, partindo da nossa orientação, a nossa modelagem mecânica ela contém 35 cm de altura, 37,5 cm de comprimento e 23,5 cm de altura, contendo todo 15 litros. Na sua vista frontal, nós temos a presença de um painel que vai conter os botões e o display LCD para fazer o feedback da temperatura interna. Na sua parte traseira, nós temos a presença da fonte chaveada e nas laterais nós temos as peltiers com nossos dissipadores. Aqui nós temos um vídeo da sua explosão e aqui sua vista também. Temos a modelagem genética do nosso sistema. Aqui desse lado temos a listagem dos nossos componentes com números específicos para melhor identificação. Inicialmente, a nossa fonte de alimentação ela será uma fonte chaveada de 12 volts e 30 amperes, que servirá para alimentar o nosso microcontrolador Arduino Mega por meio de módulo step-down, regulador de tensão, que também terá um interruptor que servirá para ligar e desligar o nosso sistema. Ela também alimentará as nossas pastilhas peltiers, que serão controladas por meio de um módulo MOSFET, com controle PWM para a sua temperatura. E também alimentará nossos coolers, que serão a dissipação interna e externa. Para a interface entre o usuário e a máquina, teremos um display LCD 2C, que ele irá imprimir tanto a temperatura atual de dentro do nosso componente, quanto a temperatura definida pelo agente de saúde, que ele poderá controlar por meio de dois botões. Um verde que ele irá aumentar a temperatura definida e um vermelho que ele irá diminuir a temperatura definida. Que a temperatura ela será medida por nosso sensor de temperatura. Dois que estarão dentro do nosso cooler para a gente poder, dois especificamente para podermos ter uma redundância maior. E buzzer será uma medida de segurança para caso a temperatura definida ela acabe tendo uma variação muito grande para a temperatura atual de dentro do nosso sistema. Agora a nossa tecnologia utilizada. Como ambiente de programação utilizamos a ideia do Arduino com a linguagem de programação C++.
Enquanto para fazer a nossa modelagem mecânica, a gente utiliza o salo de ED e a modelagem elétrica utilizamos o freezer. Temos a prototipação do nosso projeto. Como fonte de alimentação, temos uma fonte chaveada. Ela é bivolt, podendo ser operada entre tensões de 110 e 220, e que a gente consegue alternar aqui dentro. A fonte de alimentação, ela servirá para alimentar tanto nossa parte elétrica, que aqui dentro possuindo a interface entre o usuário, então a parte superior, e dentro desse nosso recipiente vai ter tanto o Arduino, tanto os MOSFETs, os módulos relés e também o módulo step-down. Tudo isso ele será integrado, será conectado a nossos dissipadores externos, que ele estará também conectado por um contato junto também de uma pasta térmica com a parte quente da nossa pastilha Peltier, e do outro lado terá um dissipador juntamente com as nossas ventoinhas externas, que irá ventilar a parte fria aqui para dentro da nossa caixa. Aqui dentro também temos ambos sensores de temperatura, que irão mandar o medidor para o nosso Arduino Mega para poder fazer a leitura. Agora o funcionamento dela. Aqui na nossa interface teremos o LCD, que servirá para imprimir tanto a temperatura interna quanto a definida, ambos os botões para o controle, o buzzer e também o nosso interruptor para ligar e desligar. Ligando ele. Aqui temos a temperatura atual interna, enquanto aqui tem uma temperatura definida mínima. Essa temperatura ela pode ser controlada pelos botões, o verde podendo aumentá-la e o vermelho diminuí-la. O tempo de reação normalmente é um pouco grande, mas ele consegue chegar a uma variação de temperatura de cerca de 10 graus em relação à temperatura externa, que incluiremos melhorias para conseguir trocar as pastilhas Peltier por outras mais potentes, podendo chegar à temperatura definida, e também visando o custo-benefício com o gasto energético. Aqui do lado tem a dissipação do calor, enquanto aqui dentro temos a dissipação da parte fria, que irá ventilar aqui para dentro. Obrigada.